Olá, professora, tudo bem? Aqui é a Mariana e o Eduardo e nós viemos para poder apresentar a atividade prática 6, que foi a respeito de linhas de transmissão. Eu farei uma introdução teórica sobre as linhas de transmissão e o Eduardo irá apresentar para a gente a parte prática no nosso software. E bom, a gente sabe que as linhas de transmissão elas são utilizadas na rede de energia elétrica, no qual, a nossa rede de energia elétrica é composta por várias etapas. A gente tem a etapa de geração, a gente tem a etapa de transmissão, distribuição e consumo. E como o próprio nome diz, linhas de transmissão, essas linhas elas são utilizadas nessa etapa aqui, que é a etapa de transmissão, que a gente está vendo aí na nossa imagem. E essas linhas, elas são estruturas, longitudinais que trazem a energia para a nossa casa. E a gente estudou ao longo do nosso semestre até agora o comportamento de ondas eletromagnéticas, que é o que é transportado no final das contas pela linha de transmissão também. Então aqui a gente vai entrar um pouco mais nessas aplicações, desse tipo de transporte. E bom, dessa forma, as nossas linhas de transmissão, como eu disse anteriormente, elas são condutores onde a energia elétrica é transportada. Ela vai ser transportada de um ponto que é transmissor até um ponto que é o receptor. Então, no caso aqui dessa imagem, está sendo transportada desde a parte de geração para a distribuição, para o nosso consumo. E com base do que a gente viu, em eletromagnetismo, em outros semestres, em semestres anteriores aí, a gente viu o método das imagens, que a gente consegue, a partir dele, fazer as análises numéricas e construir modelos equivalentes para a nossa linha de transmissão, E com base, nisso, a gente viu que os parâmetros da nossa linha de transmissão, eles podem ser alterados. A altura da linha, ela pode ser diferente, a distância, o comprimento da linha pode ser diferente, o formato, e que isso tudo vai afetar e alterar a forma como a onda eletromagnética pode se propagar nesse meio. E aí a gente estudou lá em eletromagnetismo que essa tensão aí, essa tensão Vz de T, a gente está fazendo essa análise aí também em Z, porque a direção de propagação é no eixo Z. Então, por isso que a gente faz essa análise. Mas o que descreve o que é a tensão, Vz de T? No final das contas, ela é definida pela integral do nosso campo elétrico, que é o E, que está sendo representado aí na imagem. Então, é a integral do nosso campo elétrico E por dl, que vai ser o comprimento, vai ser o comprimento ao longo da linha aqui, o dl, no final das contas. E essa integral é a parte negativando, essa integral. Com isso, a gente também pode avaliar a corrente de propagação, que é essa IZ de T. Da mesma forma que a gente está avaliando, a direção de propagação no eixo Z, e ela vai ser dada nada mais, nada menos do que pela integral do nosso campo magnético H em função, do nosso dl, que é o nosso comprimento. E, bom, como a gente está estudando ao longo do semestre, a gente viu que as ondas eletromagnéticas, elas se propagam em meios dispersivos e em meios não dispersivos. A gente vem feito estudos dos meios dispersivos, dos meios não dispersivos, vimos softwares que nos mostram como a onda se propaga nesses dois meios, que os parâmetros são afetados. E no final das contas, a linha de transmissão é um meio físico real, que possui características dispersivas, que vão alterar
alguns parâmetros da nossa onda eletromagnética que está sendo transportada. Como a gente pode ver nessa imagem que está mostrada aí na tela, né, a gente teve a atenuação sendo alterada da nossa onda, como se fosse uma representação de algo que pode ocorrer nas linhas de transmissão. Então, é muito importante conhecer este fenômeno, saber que isso ocorre para o momento do projeto das linhas. Tem que ser levado em consideração que a onda eletromagnética está sujeita a sofrer a atenuação ao ser propagada nesse meio e deve ser levado em consideração isso. Então, durante o projeto, né, das linhas, muitos parâmetros como esses devem ser observados. E focando agora mais sobre o que a gente vê aqui na matéria de radiação e ondas guiadas também, e um pouco do conceito que a gente vai utilizar quando o Eduardo estiver fazendo a simulação, as nossas linhas de transmissão, elas podem apresentar diferentes tipos de solução. A gente tem aí a nossa solução TE, que é a transversal elétrica, né? E essa solução, né, a ATE, ela possui um campo elétrico igual a zero e um campo magnético diferente de zero. E ela é meio que o oposto da solução transversal magnética, que a solução transversal magnética, né, a nossa solução TM, ela tem o campo elétrico diferente de zero e o campo magnético igual a zero. E o que nós vamos utilizar aqui para mostrar a simulação vai ser, né, as linhas que a gente vai observar vão ser as que suportam essa solução TEM, que é a transversal eletromagnética, que possui tanto o campo magnético quanto o elétrico iguais a zero. E aí, basicamente, a gente vai ter, né, que as linhas de transmissão elas vão ser compostas, né, nessa configuração longitudinal com 2 ou mais condutores, a partir aí da nossa simulação, que vão ser imersos em um dielétrico homogêneo e pode suportar essa última solução, que é a transversal eletromagnética. Então, as linhas, né, que vão ser apresentadas pelo Eduardo, agora na simulação, possuem essas características que eu acabei de dizer. Então, finalizada essa apresentação teórica da Mariana, a gente parte para a visualização nesse software TX-Line 2003. E como funciona esse software, né? A gente tem uma parte aqui, os Materials Parameters, onde a gente define os parâmetros da nossa linha de transmissão, como o tipo de condutor, se vai ser cobre, ouro, alumínio, etc. E os parâmetros do dielétrico, a constante e tudo mais. E aí a gente definiu então para o nosso sistema esses parâmetros. Aí como funciona o software, né? A gente define, ele funciona de duas maneiras. Ou a gente define as características elétricas que a gente quer para a nossa linha de transmissão. E ele calcula as características físicas que a gente precisa ter para satisfazer essas características elétricas. Ou o contrário, a gente define as características físicas e a partir dessas características físicas, a gente define as características elétricas da nossa linha de transmissão. Primeira linha que a gente está olhando aí é a linha microstrip, que ela consiste aí em um condutor, que como a gente pode ver aí ao lado, né? Trata-se de um condutor que tem uma espessura tem uma largura e um comprimento, um dielétrico e uma malha de terra, de aterramento, né? E aí, quando a gente realiza os cálculos para uma impedância de 50 ohms, para uma frequência de 2,5 GHz, e para como se fosse uma defasagem aí de 90 graus, a gente obtém essas características aí físicas para o nosso sistema. A outra linha que a gente vai olhar agora é a linha stripline, que como ela é, né? Ela tem um dielétrico aí entre 2 terras e o condutor passando no meio.
E aí, da mesma forma, a gente colocando essas características elétricas, a gente obteve essas características físicas mostradas à direita aí, em questão de comprimento, né? A terceira linha que a gente observou foi a linha CPW, que ela consiste aí em condutores, né, e um gap entre eles. E aí esses condutores eles têm uma espessura e eles têm uma altura do mesmo modo, né? E aí quando a gente define as características elétricas de impedância, frequência e defasagem, a gente acha aí as características físicas que estão sendo mostradas à direita. A quarta linha que a gente observou é essa CPW ground, que é idêntica à anterior, entretanto com a adição de um terra. Aí, opa, passei demais. Com a adição de um terra. Isso, aí, ó. Com a adição de um terra. E aí, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver aí uma variação, né, nas características físicas dada em função dessa questão de ter aterrado, né? A gente viu que teve mudanças, por mais que a gente tenha as mesmas características elétricas, só o fato da gente ter o terra aí, a gente vai ver algumas diferenças nas características físicas de montagem dessa linha de transmissão. A próxima linha que a gente vai observar é essa linha round coaxial, que se trata nesse caso agora de uma linha de fórmula cilíndrica, né? Redonda, enquanto as outras eram de forma retangular, tinham uma largura e uma altura, essa agora vai ter um diâmetro, né? Um raio, que vai estar associado aí, nesse caso aí, como a gente pode ver, a um raio dielétrico e um raio de condutor. E aí, quando novamente a gente coloca a nossa impedância, a nossa frequência e a nossa defasagem, a gente obtém essas características físicas que a gente está mostrando à direita, né? A partir de agora, a gente mudou um pouco a nossa metodologia de... Desculpa que passou sem querer. A gente mudou um pouco a nossa metodologia de criação, de elaboração, né? A gente passou a... A gente está olhando a Stotline, isso. A gente passou a definir as características físicas e a partir delas pegar as características elétricas. Só como a gente fez isso, né? A gente foi alterando as características físicas, partimos de um chute avulso, né? Colocamos qualquer coisa e fomos alterando até a gente obter a mesma impedância, a mesma frequência e a mesma defasagem semelhante que a gente estava tendo antes. E a gente viu que quando a gente mudava o race, né, a altura desse dielétrico aí, a gente mudava aí a impedância. A gente estava vendo que quando a gente mudava esse physical length aí, esse L, a gente mudava o electrical length. E aí a gente conseguiu ver de outro modo, né, essa questão de ficar alterando aí as características físicas e ver como as características elétricas alteram, né? E essa linha Stotline, como a gente pode ver aí, Slotline, desculpa, trata-se aí de dois condutores, um gap entre eles e um dielétrico. Depois, com a mesma metodologia, a gente estudou a linha Couple MS Line, que é semelhante à Slotline, só que agora ela ela tem aí um gap menor, ela leva em consideração a espessura e ela tem um terra, né? E aí a gente foi alterando esses parâmetros aí de width, de physical length, para conseguir chegar nessa impedância e nesse electrical length aí, próximos, aí perto de 50 e perto de 90. E aí, por fim, a última que a gente olhou foi a Coupled Stripline, que trata-se aí de uma linha de transmissão com terra em cima, um terra embaixo, dois condutores e o dielétrico circundando tudo, né? E a metodologia foi novamente aquela de ficar alterando aí a impedância, as características físicas para encontrar as características elétricas, né? E aí a gente alterou a impedância, a physical length e o width até chegar aí nesse valor de impedância de 50 e electrical length de 90. Então, no fim, professor, o que a gente conseguiu observar aí sobre linhas de transmissão, a gente pôde ver ainda na prática aí a elaboração de algumas
E aí, por fim, o que a gente viu desse relatório foi isso. Muito obrigado.